Vocês assentar, queridos. Para mim é um privilégio poder estar com os irmãos aqui, poder servir os irmãos com aquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida. E para mim é uma alegria poder servir o ministério do pastor Raimundo. Eu particularmente sou, além de você, com certeza, eu sou extremamente, eu admiro muito a vida do pastor Raimundo, o amor dele pela obra, a paixão que ele tem pela vida ministerial. É uma pessoa que eu amo demais. Vir Imperatriz e ver o pastor Raimundo, abraçá-lo, já é um grande presente para mim. Eu fico extremamente feliz. Quando eu estou ministrando na EFOL, ele vai lá sentar comigo naquela mesa lá e a gente tem uma refeição junto, sentar na mesa, na hospedagem lá da chácara. Para mim é maravilhoso. Para quem não me conhece, meu nome é Eurípedes Mendes, eu sou pastor da igreja Sal da Terra, ali em Curitiba. Faço parte da equipe do pastor Marco de Souza Borges, o Corte. Há mais de 15 anos nós estamos aí viajando o Brasil, ministrando uma agenda pesada, falando sobre família, falando sobre maturidade, falando sobre hombridade. E como eu sempre digo, eu me sinto extremamente grato a Deus por fazer parte do corpo de Cristo, ministrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que a tendência é falar que homem não lê, mas você é diferente, amém? E Deus me deu o privilégio de poder escrever alguns livros. Se você for ali na banca, eu trouxe poucos livros, pela multidão que eu estou aqui de homens, é um grupo bem pequeno que vai adquirir os meus livros, né? Mas se você puder passar ali e adquirir os meus livros, um desses livros, que inclusive eu lancei esse livro ali, a ideia desse livro, o entendimento desse livro, foi numa conferência de 6.000 homens que eu ministrei, ali no pastor Silas Malafaia, e foi quando eu escrevi esse livro aqui, Geração de Homens Fracos. É um livro rápido, na verdade, se eu fosse lançar o livro completo, seria um livro de 300 páginas, mas eu estou lançando ele fracionado justamente porque o homem tem preguiça de ler, né? Então eu estou lançando ele fracionado. O primeiro livro de uma série de 8 livros que eu vou lançar para homens é esse livro aqui, Quando Ser Macho Não Basta, Geração de Homens Fracos. Eu gostei desse livro, sinceramente. Tem livro que a gente escreve, depois quando você lê, você fala assim, rapaz, esse livro ficou bom mesmo. É uma leitura rápida, para quem gosta de ler, lê ele em 3 horas. Para quem não gosta de ler, lê ele em 3 dias. Para quem odeia ler, lê ele em 3 semanas. É uma leitura rápida. Passa ali, adquire esse livro. Esse livro tem sido bênção. Nós tem igreja que compra de muitos livros e leitura entre os ministérios de homens. Tem sido bênção. Se eu não me engano, eu trouxe só 60 livros desse. 60 livros desse. Dá uma passada lá, você pode comprar no cartão, no Pix. Tem outros livros meus lá, como por exemplo, Os Caminhos da Restauração, onde eu falo sobre como vencer a pornografia, como vencer um passado que te prende. Quem fez o prefácio desse livro foi o pastor Silas Malafaia. Tem um livro, Onde Foi Que Eu Errei, onde eu falo sobre família disfuncional, a matéria que eu dou na EFOL, e é o seminário que eu vou dar lá em Açailândia, lá na Nova Aliança de Açailândia. Eu vou dar esse seminário desse livro que tem ali. Quem fez o prefácio desse livro foi o Alcione Emerick e Luiz Hermínio. E esse livro aqui, amado, deixa eu te falar uma coisa para você. Pode tocar aquele profeta, porque quando eu divulgo meus livros, eu já estou pregando já. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem muitas áreas na nossa vida que Deus quer restaurar. A nossa vida é um processo de restauração. Eu estou em processo de restauração. Sempre nós estamos em processo de restauração. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. Então nós somos uma obra de Deus.
Deus está restaurando a nossa vida. Mas presta atenção, não estou exagerando. Se existe uma obra, se existe uma restauração que Deus quer fazer na sua vida, não tenha dúvida, todas as restaurações de Deus na sua vida dependem dessa área. O seu relacionamento com o seu pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem noção do quanto o seu relacionamento com o seu pai depende toda a sua vida. O seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com a sua profissão, com o seu patrão, com Deus, depende do seu relacionamento com o seu pai. E nesse livro, Lidando com as Carências, eu falo de como Deus tratou a minha vida em relação ao perdão que eu tive que liberar com meu pai. A primeira vez que eu abracei o meu pai foi entre a grade de um presídio. Então, eu conto a minha história, se eu não me engano, eu trouxe apenas 3 livros, tá? 30 livros, desculpe, 30 livros, você pode passar ali e adquirir. Se você quiser esse livro, você passa lá o Pix, dá o seu nome e eu vou mandar todos esses livros aqui para a igreja, tá bom? Se você for lá e não tiver mais livros, você pode adquirir, que tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu recebi esse tema do pastor Raimundo, ele fez esse convite, na verdade, há 2 anos atrás, né, pastor Raimundo? Mas por conta da pandemia, cancelou um ano, depois cancelou outro ano. E quando eu recebi esse tema, eu confesso que eu fiquei assim, eu cheguei até para meu filho João Pedro. Meu filho estuda muito sobre esse tema, estudou muito sobre esse tema de santidade. A gente entende, a gente sabe o que é santidade, a gente entende o conceito de santidade, procura viver santidade, deseja viver santidade na nossa vida. Mas quando eu recebi esse tema, eu falei assim, Deus, mas, rapaz, esse tema parece que é um tema assim, mais de Luciano Subirá, entendeu? A gente trabalha muito sobre aconselhamento familiar, sobre restauração familiar. Parece que esse tema, assim, quem ministra bem é Luiz Hermínio, né? Porque, assim, parece que os caras vivem arrebatados, né? Assim, vivem num nível de santidade, assim, sabe? E aí eu falei, Deus, mas a gente está aí, a gente tem santidade, mas essa palavra parece que quem sabe ministrar ela bem é Luiz Hermínio, sei lá. Mas, amados, coincidentemente, semana passada eu estava ministrando um seminário de homens em Minas Gerais. E Deus começou a ministrar profundamente essa palavra no meu coração. E começou a mudar muita coisa, inclusive na minha própria vida. Deus começou a trazer luz em algumas áreas da minha vida. Talvez o que você vai ouvir hoje, as 2 ministrações que você vai ouvir de mim, talvez não seja aquela ministração que vai te colocar num nível de arrebatamento espiritual, num nível de santidade assim, que você vai ser anjo. Na verdade, eu não sou muito daqueles pregadores que levam o povo a voar. Inclusive, uma vez eu fui ministrar na igreja de um grande amigo meu, inclusive faz tempo que ele não o vejo. Ele trouxe algumas palavras proféticas muito fortes na minha vida, que por sinal estão se cumprindo, que é o apóstolo Coraiola. Não sei se quem já ouviu falar do Coraiola aqui. E uma vez eu fui dar um seminário no Coraiola, e você sabe que o Coraiola, o negócio dele é voar, né? A logomarca dele, do ministério dele, é um cara voando. Ele tem uma escola chamada Voo das Águias. O negócio dele é voar. Para você entrar nessa escola, a escola acontece num monte. Só que para você fazer essa escola, você tem que ficar 7 dias de jejum. Você vai na escola, fica 7 dias de jejum para depois subir para a escola. A escola não tem nenhum custo, porque ninguém come na escola, entendeu? Não tem alimentação na escola. E quando eu fui ministrar lá no Coraiola, pela liberdade que eu tenho com ele, eu falei, gente, com o Coraiola vocês aprendem a voar. Comigo vocês vão aprender a pôr o pé no chão. Então, amados, o que eu vou falar para vocês nessa noite aqui, talvez, e amanhã, talvez, vai te dar uma frustrada. Porque talvez não é aquilo que você queria ouvir numa conferência de santidade.
Mas eu tenho certeza, e não é frase de pregador não, eu tenho certeza que tanto homens casados como solteiros serão profundamente visitados por Deus. Porque eu tenho certeza, eu estava sentado ali, eu falei, Deus, o que o Senhor quer me usar na vida desses homens? Porque de um tempo para cá, amado, Deus virou uma chave na minha vida, e eu tenho percebido as coisas assim, que tem me constrangido diante de Deus. Ontem no nosso culto, toda quinta-feira, nosso culto em casa, eu falei para minha esposa, estava minha esposa, meu filho, Deus derramando um quebrantamento, minhas filhas, lá no culto no lar, Deus vai derramando um quebrantamento tão forte assim, que as nossas filhinhas, elas vão ficando quietinhas, e elas até dormem na hora do culto, e eu sei que é profético elas dormirem. Deus fala comigo quando as minhas filhas dormem ali no sofá na hora do culto. Porque minhas filhas, nossa geração de filhos são muito agitados, amados. É muito difícil você manter uma criança sentada. Mas quando você vê uma criança sendo acalmada pelo Espírito Santo. E teve uma hora assim que Deus derramou um quebrantamento ontem lá em casa. E eu falei, falei para minha esposa, falei, meu bem, meu filho. A sensação que eu tenho que Deus está parado aqui em casa. Eu tenho certeza que Deus está observando a gente aqui em casa. Vocês lembram daquele programa da Super Nani? A Cris Poli? Quando ela ia consertar a bagunça que estava numa casa, filhos doentes, filhos adoecidos, uma agitação. Você lembra que a Cris Poli parava e ficava um tempo só observando para depois colocar a casa em ordem? Lembra disso? Amado, eu sinto que Deus está assim lá na minha casa. Eu sinto, tem hora que eu estou lá na minha casa, parece que eu sei, a gente sabe que Deus está ali, mas a sensação que eu tenho é que eu passei perto de Deus. Ele me observando como é que eu sou com a minha esposa, Ele me observando como é que eu sou com meus filhos, Ele me observando, e é sobre isso que eu quero falar com você. Falar sobre santidade é um desafio, porque eu preciso construir um entendimento em você, para eu poder falar o que eu vou falar amanhã para vocês. O que eu vou fazer nessa noite é desenvolver em você um entendimento, para que você entenda o que eu vou falar amanhã à tarde. Querido, uma relação madura com Deus, madura, gente maduro na sua relação com Deus. Quando a gente fala de pessoas maduras, esse relacionamento que a pessoa tem com Deus não é baseada, não está fundamentada naquilo que eu escolho, naquilo que eu faço, naquilo que eu estou escolhendo. E a partir dessas escolhas que eu faço, Deus reage. Presta atenção. Um relacionamento maduro com Deus não está baseado em decisões, em escolhas que você toma. E a partir dessas escolhas, Deus reage às suas escolhas. Isso não é um relacionamento maduro. Um relacionamento maduro com Deus não é você tomando decisões e a partir das suas decisões, Deus te abençoa. Não é assim. Porque não são as escolhas que você faz que determinam o que Deus vai fazer. Deus não reage a você. Porque se eu olho para um Deus que está reagindo às minhas ações, logo é um Deus passivo. Deus não reage na minha vida. Deus não está esperando você ser santo para Ele agir em você. Não sou eu que produzo reações em Deus. Porque se eu produzo reações em Deus, eu estou servindo um Deus passivo, que está condicionado às minhas escolhas. Uma vida madura, uma vida de santidade, não é esperar que Deus abençoe você a partir das suas escolhas. Eu não estou aqui fazendo algo para que Deus faça algo por mim. Gente madura no seu processo de santidade é gente
que não tem outra escolha na vida, não tem outra opção na vida, a não ser saber qual é a vontade dele para você. Eu não estou aqui tomando decisões na vida para Deus agir em mim. Eu estou aqui com um grito dentro de mim, desejoso em saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não é Deus que reage, é Deus que age em mim. É Deus agindo na minha história. Não é uma vontade, amado. Mas presta atenção, quando a gente fala de saber a vontade de Deus para a nossa vida, não é uma vontade de coisas e fatos. Saber a vontade de Deus para a nossa vida não é o experimentar coisas, momentos, empregos. Isso faz parte também. Deus, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Onde o Senhor quer que eu more? O que o Senhor quer que eu faça? Isso faz parte, mas entenda, a vontade de Deus para a minha vida não são coisas que acontecem na minha vida, mas a vontade de Deus na minha vida é desejar saber a pessoa que Deus deseja que eu me torne. Deus, o que o Senhor quer que eu me torne? Eu estou em processo de implantação de uma igreja em Curitiba. E minha esposa fala uma coisa interessante. Todas as vezes ela fala sobre isso. Ela fala, meu coração queima, não é para implantar uma igreja. Mas é o que Deus vai produzir em mim através dessa implantação. O que Deus vai fazer no meu caráter. O que Deus vai fazer nas virtudes que Ele quer gerar. Saber a vontade de Deus na minha vida não é só saber quais decisões eu tomo, mas a vontade de Deus na minha vida é saber qual homem eu vou me tornar segundo a vontade dEle, no meu caráter, nas minhas virtudes, nos meus valores. Então, falando de santidade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Pedro. 1 Pedro, a partir do capítulo 1, de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16, diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, tudo que vocês fizerem. Meu Deus do céu. Ser santo em tudo que Deus pede que a gente faça. Não é uma opção. É tudo, amado. Não tem opções. Eu não tenho opção de ser santo na minha vida financeira. Eu não tenho opção de ser santo no meu casamento. Não existe opções que eu tenho que escolher. É em tudo. Eu não sei você, mas eu fico em crise quando eu vejo isso. Ser santo em tudo na vida. E a palavra santo é separado. Amado, nós temos que ser diferente em tudo nesse mundo. A maneira como nós negociamos, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, a maneira como nós tratamos os nossos patrões, os nossos funcionários, a maneira como nós lidamos com o trânsito, a maneira como nós lidamos com as nossas esposas, nós temos que ser separados de tudo. As pessoas têm que olhar para a nossa vida. Essa é a realidade quando Jesus fala, vocês são luz no mundo. O Paulo fala que nós somos como astros nesse mundo.
O apóstolo Paulo fala, olha, vocês são como astros nesse mundo. Eu não sei se você sabe qual é o contexto quando a Bíblia fala que nós somos como luz nesse mundo, como astros nesse mundo. Sabe qual que é o contexto desses textos? Quando Jesus diz que nós somos luz nesse mundo. Quando Jesus diz que nós somos, quando Paulo fala que nós somos astros nesse mundo, é um contexto de um navegante em alto mar. Aonde esse navegante está numa noite escura. Numa noite escura. Aonde ele não consegue ver um palmo na frente, aonde ele não consegue enxergar nada, porque é uma noite escura. Ele não tem mapa, ele não tem bússola. Qual é a única forma desse navegante saber onde é o norte e o sul? Quando ele olha para onde, amado? Para os astros do céu. Isso significa, amado, num mundo em densas trevas, nós somos a referência para as pessoas não se perderem na vida. O seu casamento é uma referência nessa sociedade. Quando as pessoas estão numa vida de trevas, em densas trevas, eles precisam olhar para a nossa vida e falar assim, olha, eles são diferentes. Interessante que Jesus não nos chama só de luz do mundo, Ele chama a gente de sal da terra. O que é o sal, amado? Muitas vezes a gente acha que o sal é só para dar sabor, e é verdade, é para dar sabor, mas ali naquele contexto não era o sabor. Tanto é que a palavra salvação vem de sal, a palavra salário vem de sal, porque a moeda de pagamento naquela época era o sal. Porque o sal numa casa era a única forma de interromper o apodrecimento de um alimento. Quando a Bíblia fala que nós somos sal da terra, a Bíblia está dizendo que nós temos de Deus a autoridade de interromper o apodrecimento numa sociedade. Nós temos que entender que nós temos da parte de Deus a autoridade de preservar o que está apodrecendo. Preservação. Vocês são. O texto é de afirmar. Nós temos uma identidade. Vocês são astros nesse mundo. Vocês são sal da terra. O texto continua dizendo, esse texto nós estamos lendo de 1 Pedro, continua dizendo, no verso 15, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também vocês em tudo que vocês fizerem. Você consegue levantar a mão e dizer, você consegue levantar a mão e me responder, que tudo que você faz na sua vida é diferente? A maneira como você trata a sua esposa é diferente. A maneira como você trata o seu funcionário é diferente. A maneira como você trata o seu patrão é diferente. Amado, esse é o segredo do Evangelho. Quando o Evangelho chegou naquelas comunidades ali em Jerusalém, em Samaria, o Evangelho encontrava um escravo que murmurava, que odiava o seu patrão, o seu senhor. Mas diferente dos escravos que a gente viu na vida, naquela época era um pouco diferente o escravo na cultura judaica. Porque o escravo ele podia fazer compras, o dono dava lá, o senhor dava um dinheiro para ele, e ele ia lá na feira fazer uma compra. Mas o escravo murmurava, o escravo era maldizente, mas o escravo tinha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aquele escravo encontrava o Evangelho de Jesus Cristo, talvez numa feira que ele estava comprando, um comerciante convertido. A maneira como aquele comerciante tratava o escravo, que era rejeitado na sociedade, de repente aquele escravo via um comerciante, quando ele ia comprar alguma coisa, ele via, esse cara me trata diferente.
E esse cara chega para aquele escravo e fala assim: você não quer vir numa reunião? A gente tem uma reunião em tal lugar. Aí o escravo ia, falava com o senhor dele. E lá naquela reunião o escravo conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo passava a habitar dentro dele. E ele se convertia. Aquele escravo começava a tratar diferente o senhor dele. Aquele escravo não murmurava mais. Aquele escravo entendia que a vida dele era uma expressão da sua conversão. Deixa eu te falar uma coisa. A expressão da nossa conversão nunca foi culto. Até porque o primeiro culto registrado na Bíblia terminou em dois irmãos matando um irmão matando o outro. Primeiro culto, dorme com esse barulho, gente. O primeiro culto que a Bíblia mostra terminou em morte. Sim ou não? Então a gente acha que os nossos filhos estão oferecendo coisa para Deus, eles estão livres de se matarem. Não, amado, a Bíblia fala que Caim estava oferecendo estava fazendo um sacrifício para o Satanás, não estava? O Caim foi lá e pegou o sangue e derramou de um ser humano e fez lá adoração a Exu. Foi ao diabo que Caim ofereceu um culto, amado. Foi ao diabo que o Caim ofereceu um culto. Não, amado, Caim ofereceu um culto a Deus. Mas mesmo nesse culto, terminou em morte entre irmãos. Então a gente acha que a gente está num culto cantando a Deus, a gente está livre, amado, de cometer uma burrada na vida, meter os pés pela cabeça. A nossa vida cristã não é balizada pelos nossos cultos. A nossa vida cristã é balizada pela maneira como nós somos na sociedade, no trabalho, na família. Santidade não é estar preso dentro de um lugar se consagrando. Faz parte. Santidade é a maneira como eu sou na vida. E aquele rapaz, aquele servo vai lá e se encontra com Jesus e começa a tratar o patrão dele diferente, o senhor dele diferente. E aquele senhor vê aquele homem sendo diferente. Porque aquele homem murmurava, aquele homem maldizia, aquele homem se queixava, de repente ele transforma. Aí ele fala: o que aconteceu com você? Eu falei: não, é uma reunião que eu fui. Você quer ir? Aí o senhor fala: quero. E o senhor vai lá. E ele encontra o Evangelho de Jesus. E o senhor se converte. E aquele senhor tem uma experiência tão real de um novo nascimento, que ele olha para o servo dele agora e vê-lo como seu irmão. E coloca ele para sentar numa mesa. E aí vem um outro senhor visitar aquele senhor. E ele vê aquele senhor tratando aquele servo como se fosse um filho, como se fosse um irmão. Eu falei: por que você está assim? Eu falei: não, foi uma reunião. Você quer ir? Deixa eu te falar uma coisa. Faz parte, amado. A reunião faz parte. Mas o testemunho é a vida, gente. Olha aqui para mim. A reunião faz parte, mas o testemunho é a vida. Então, a premissa para a gente começar a entender santidade é entender uma santidade integral. Não é uma santidade onde você só vive arrebatado. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu queria que o senhor orasse para Deus me dar um homem. Aí eu olhei na mão dela, tinha uma aliança. Falei: mas a irmã não é casada? Não, eu não tenho um homem, eu tenho um anjo. Meu marido, ele vive arrebatado, eu não consigo encontrar ele. Ele só vive falando em língua, eu não entendo o que ele fala, porque ele só fala em língua. Ele não consegue conversar com a gente, ele não consegue conversar com o filho, ele só conversa com Deus. Ele não está aqui na nossa mesa, ele está só no quarto dele consagrado. Faz parte, amado. Mas tudo que Deus faz na nossa intimidade
tem que ser traduzida na nossa vida. Então, quando a gente fala a respeito, quando nós lemos esse texto aí, no verso 16 diz: pois está escrito, sejam santos. Por quê, gente? Porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Escute, amado. Eu gostaria de aplicar aos irmãos um entendimento prático a respeito de santidade. Porque antes da gente trazer uma explicação sobre santidade, você sabe muito bem o que é santidade. Eu poderia elaborar aqui um conceito bíblico, o que é santidade, como é que ela, qual é a origem, mas eu sei que você sabe disso. Mas o entendimento que eu quero trazer para você é para nos preparar para aquilo que eu vou falar amanhã. Primeira coisa que você precisa entender a respeito, para que você compreenda uma santidade, uma vida de santidade que expresse realmente o caráter de Deus em você. Primeira coisa que você precisa entender, põe isso na sua cabeça: Deus não está ao nosso serviço. Deus não está ao nosso serviço. Deus não está aqui à sua disposição para fazer o que você quer. Sabe por quê, amado? Existem dois tipos de crente na nossa igreja. Qualquer igreja que você vá, numa multidão como essa aqui, existem dois tipos de crente. Existe aquela pessoa que entra pela porta das nossas igrejas, esperando Deus fazer alguma coisa por elas. E talvez no início da vida cristã é assim que funciona mesmo. A gente vai para Deus para restaurar um casamento, a gente vai para Deus para restaurar a nossa saúde, para restaurar o inferno que está na nossa vida. Mas presta atenção, tem gente que só sabe se relacionar com Deus a partir dessa premissa. Gente que entra pela porta das nossas igrejas, atrás daquilo que Deus tem para dar. Mas tem um outro grupo de pessoas na nossa igreja. São pessoas que entram em crise com elas mesmas, para que Deus a transforme, para que elas sejam um melhor cidadão, uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho para o outro. É gente que está inconformada com a vida que tem, com o marido que é, com a esposa que é, com o patrão que é, com o empregado que é. São pessoas que estão falando o tempo todo: Deus, eu preciso mudar meu caráter. Eu preciso mudar a minha vida, para que eu seja uma melhor pessoa, um melhor pai. Então entenda, amado, um cristão em processo de amadurecimento não é aquele que está o tempo todo esperando Deus fazer alguma coisa por ele. É para ele. Tudo que está na cabeça dele é para a vida dele melhorar, para a vida dele ficar melhor, para ver se ele tem uma vida mais tranquila. Cristão que está buscando maturidade, ele quer melhorar para as pessoas. Ele quer ser um melhor cristão para as pessoas. Ele quer ser um melhor pai para seus filhos. Ele quer ser um melhor marido para sua esposa. Um cristão amadurecido, em processo de maturidade, é aquele cristão que se dispõe o tempo todo para Deus operar na vida dele, para que ele seja melhor para as pessoas. Não é uma fé que coloca Deus ao nosso favor. Não é uma fé que coloca Deus à sua disposição. É uma fé que coloca você à disposição das pessoas. É uma fé que coloca você a serviço das pessoas. Porque maturidade, amado, maturidade não é Deus por nós. Não é Deus comigo. Olha aqui para mim. Santidade, maturidade não é Deus por você. É Deus em você. É Deus em mim. É Ele em mim. É isso que Paulo falou em Colossenses 1:27. As quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da sua glória, desse mistério que está entre os gentios. Qual é esse mistério? Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em você, manifestado através da sua vida.
É neste espírito que eu queria compartilhar a santidade. Uma santidade, presta atenção, não é uma santidade que contemple você, é uma santidade que através da sua vida você se torna melhor para as pessoas. Você não está santo para ganhar, você não está buscando santidade para você ganhar as coisas para Deus. Sabe aquela coisa assim, você quer passar num concurso, aí você dá uma forçada na santidade? Sabe, você quer ganhar uma casa, quer ganhar uma promoção, passar no vestibular, aí você dá uma melhorada na sua consagração. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se vende. Enquanto Deus olhar no nosso coração e a intenção for ganhar alguma coisa dele, porque não é aquilo que ele tem para me dar, é Ele que eu quero. É Ele, é Ele, é Ele. Você sabe por quê? Porque qual seria o primeiro erro que nós cometemos no processo de santificação? Escute, guarde isso. Qual é o primeiro erro que nós cometemos no processo de santificação? Eu e você buscamos santidade porque a gente tem medo de pecar. Bom, quem busca, né? Tem uns que nem isso busca. Mas qual que é o erro que você que está buscando santidade, já está buscando santidade de forma errada? Porque a gente busca santidade com medo do pecado. A gente busca santidade com medo do mundo. Então eu estou aqui me santificando porque eu estou com medo do mundo. Eu estou aqui trancado dentro Essa foi a proposta dos mosteiros católicos. Essa pessoa só consegue ser santa se ele fazer o quê? Se ele se fechar, se ele se trancar, se ele se isolar. Então a melhor forma de ser santo é me isolar da minha mulher. Quanto mais minha mulher está distante de mim, mais eu sou santo. Quanto mais eu não estou trabalhando, mais eu estou santo. Quanto mais é assim que você pensa. É assim que eu e você pensamos. Olha, se eu for para aquele lugar, se eu ficar isolado, se eu ficar trancado, se eu não ver ninguém, eu vou ser santo. Eu não estou dizendo que existe algumas consagrações na sua vida que às vezes te tira para um retiro, te leva para um processo de oração, o trancar de uma porta, 10 dias num evento. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem uma ideia de que a melhor forma de ser santo é não se envolver com gente. A gente transformou isso, amado, em teologia. De acreditar que para você ser santo, você não tem que encostar nem na sua esposa. Amado, tem gente que no dia da ceia, na semana da ceia, não faz sexo com a esposa. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que consagrar a Deus é nem encostar na mulher. Então presta atenção. Entenda, santidade não é um isolamento da vida. Santidade, escute, santidade é uma expressão, é uma manifestação de uma identidade de alguém que conhece a Deus. Eu não sou santo porque eu isolei do mundo, eu sou santo porque eu conheci quem é santo. Eu sei quem é santo. Por quê, amado? Porque eu e você achamos que santidade, amado, presta atenção. Eu e você achamos que santidade é uma contraproposta de uma proposta do mundo. O mundo faz assim, eu não vou fazer assim, aí eu sou santo. O mundo negocia assim, eu vou negociar desse jeito que eu sou santo. Não é só isso, é isso, mas não é só isso. Por quê, amado? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então significa que santidade, amado,
não é ter o mundo como referência. O mundo peca, eu vou me isolar do mundo. Não, santidade, eu sou santo, porque a minha referência é Ele. Eu sou santo é porque Ele é santo, e eu imito Ele. Santidade é ter Deus como referência na sua vida. Santidade, amado, é entender, presta atenção, santidade é entender Deus como padrão de referência. Se você deseja ser santo, se eu e você desejamos ser santo, a nossa referência, o nosso balizamento é Cristo. Santidade é uma expressão de alguém que eu conheço. Quem ama o Ronei aqui, levante a mão. Quem ama o Ronei, levante a mão. Ninguém ama o Ronei? Por que vocês não amam o Ronei? Não tem como a gente amar quem a gente não conhece. Não tem como você ser santo se você não conhece a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Se eu tivesse um quadro aqui na minha frente, vou explicar melhor para você. Presta atenção. E eu escrevesse aqui embaixo, fé. Presta atenção. Fé. E aqui em cima eu escrevesse conhecimento e confiança. Responde rápido. O que mais parece com fé? Conhecimento ou confiança? Confiança, esse é o problema. Porque fé não é expressão de confiança. Fé é expressão de conhecimento. Como você confia numa pessoa que você não conhece? Você vai passear com sua esposa no shopping. Você vai entregar seu filho, se tem criança pequena, você vai entregar seu filho para tomar conta a primeira pessoa que você acha na rua? Ou você só entrega seu filho para quem você confia? E por que você confia? Porque você conhece. Presta atenção. Não existe santidade sem conhecimento de Deus. Não existe. Porque a santidade é uma expressão de alguém que eu conheço. Tudo na minha vida é uma expressão daquilo que eu conheço. Porque presta atenção, santidade não é necessariamente não pecar. Uma vida de santidade não é uma vida que não necessariamente você não peca. Por quê, amado? A proposta da santidade, quando Deus colocou a proposta da santidade, o pecado não existia. Gênesis 2,16 diz, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que você comer, você vai morrer. O pecado nem existia, e mesmo assim, Deus pediu um padrão diferente para Adão. Então, não significa que santidade é você fugir do pecado. Não, santidade é você fugir para Deus. Você se relacionar com Deus. Porque não é uma questão de você deixar de pecar ou não, mas você estabelecer um padrão de Deus na sua vida. Esta é a primeira proposta da santidade. Santidade não começa por você ter medo de pecar. Santidade começa em você ter Cristo como modelo da sua vida. Deus como modelo. Santidade é minha união com Cristo. Porque santidade é uma pessoa. Santidade é uma relação. Santidade é um relacionamento que você desenvolve com Cristo. 1 Coríntios 1:30 diz, portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça e santificação. Ele se tornou. Então santidade é uma pessoa na sua vida, é um relacionamento com você. Santidade é uma relação. Se santidade é uma relação, então não existe essa ideia de você ter uma santidade só sua. A essência da santidade
a essência da santidade está baseada no seu relacionamento com Deus. Não é você se isolar do mundo, é você se relacionar com a pessoa de Cristo. Bom, se santidade é uma relação que eu tenho com Cristo, isso me leva a um segundo entendimento a respeito de santidade. Santidade é ter Cristo como referência, é ter Deus como referência, é ter uma relação com Ele. Santidade não é eu isolar do mundo. Santidade é você se relacionar com Deus. Então, santidade, diga comigo, santidade é uma relação. Santidade, querido, é relacionamento. Se santidade é um relacionamento, escute, não existe santidade individualizada. A santidade é para me preparar para as pessoas. Santidade não é para Deus. Escute, santidade não é para Deus, santidade é para as pessoas. Eu não me santifico para Deus, eu me santifico para as pessoas. Como assim? Escute. Toda santidade contempla uma relação. Porque toda a proposta de Deus para a vida cristã não é, escute, não é uma proposta individualizada. Vida cristã é uma proposta de relacionamento e não de um ser humano individualizado no seu mundo. Efésios 1:11 diz o seguinte: nele digo, no qual nós fomos feitos herança, escolhidos segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Olha aqui para mim. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que todas as coisas, não é só algumas coisas, não é só algumas decisões, todas as coisas que Deus faz, Ele faz segundo o conselho da sua vontade. Tem conselho de um, gente? Para que haja conselho tem que ter no mínimo o quê? Então a Bíblia fala que tudo que Jesus faz, Ele faz em conselho da Trindade. Se fosse possível, uma rebelião, a rebelião das rebeliões. Se fosse possível o mundo entrar em colapso, tudo entrar num caos, qual seria a forma disso acontecer? A Trindade rompeu um com o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo rompendo um com o outro. Isso é impossível. Porque toda a essência de Deus, Deus é o único ser que poderia chegar diante da humanidade e falar: eu sou eu, só eu. Mas Deus escolheu se expressar, ter uma expressão singular ou plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo subsiste em uma só pessoa, mas manifesta para nós em forma de três. Então Deus escolheu para si uma identidade relacional. Deus escolheu para ele uma identidade relacional. Quando você vê Deus criando o homem, Ele não fala faça o homem, Ele faz o quê? Ele fala o quê? Façamos. Então Deus é um Deus relacional. Então quando você olha para esse texto aí, que todas as coisas, todas as decisões de Deus é a partir de uma decisão relacional, é a partir desses dois entendimentos que você começa a entender santidade. Qual o entendimento? Santidade é uma relação com Cristo, é uma relação com Deus. Eu sou santo porque Ele é santo, a minha relação com Ele produz santidade. Segundo, santidade é uma relação com Deus e é uma relação com as pessoas. Eu me santifico para as pessoas. Eu me santifico a Deus, eu me santifico em Deus para as pessoas. Presta atenção. Eu me santifico em Deus, no meu relacionamento com Deus, para as pessoas. Está claro isso, amado? Santidade é para me devolver para as pessoas.
Santidade não é para me manter trancado dentro de quarto. Escute, se você não tem um relacionamento saudável com as pessoas, você não é santo. É a partir desse entendimento que nós podemos entender santidade. Aí você vai falar assim, mas Eurípides, então como é que você fala a respeito de santidade no que diz respeito às pessoas? Escute. Um texto muito conhecido sobre santidade, que é um texto padrão de santidade, é Hebreus 12:14. O que diz lá em Hebreus 12:14? Segui a paz com e a sem a qual... Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós aqui interpretamos esse texto dizendo que santificação é um meio disciplinar que nos habilita para ver Deus. Sim ou não? Então, para que eu possa ver Deus, eu tenho que fazer o quê? Então, eu não posso ver a Deus se eu não me... Só que está errado, gente. Santidade não é para eu ver Deus. Como é que alguém... Que raio de santidade é essa, mano? Que alguém, para ver Deus, tem que ficar santo. Bom, para ele ver Deus, ele tem que ficar santo, não é? Então significa que quem está buscando ver Deus está santo? Não, ele está buscando a santidade para ver Deus. Então, eu não consigo acreditar que alguém que já não esteja santo veja Deus. Eu não entendi ainda, presta atenção no que eu vou dizer para você. Todos nós aqui acreditamos que aquele que não santifica não verá o Senhor. A gente aprendeu que santidade eu tenho para conseguir enxergar, perceber Deus. Mas eu volto a te perguntar, que santidade é essa que eu posso ter se eu nunca vi Deus? Porque eu tenho que ser santo para ver Deus, mas como é que eu vou ver Deus sendo que eu não sou santo? Como alguém pode ser santo se ele nunca viu Deus? Santidade, presta atenção, santidade é para que eu veja Deus, presta atenção, santidade, eu sou santo para enxergar Deus, ou porque eu vi Deus eu me tornei santo? Ah, então mudou. Santidade não é para ver Deus, é porque eu vi a Deus, eu sou santo. Eu vi a santidade de Deus. E a partir dessa santidade que eu vi, eu me torno santo. Santidade é uma forma, escute, santidade é uma forma de alcançar a Deus, ou uma forma de manifestar o Deus que eu já conheci. Santidade é para eu alcançar a Deus ou manifestar a Deus? Está vendo como está mudado? Santidade é ver Deus ou manifestá-lo? Presta atenção. Eu sou santo para que você veja Deus. Eu sou santo para que as pessoas vejam Deus na minha vida. Eu sou santo para que as pessoas vejam Deus que ainda eles não enxergaram. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual verá o Senhor aonde? Na minha vida. Não é eu ver a Deus, eu vi a Deus, e agora que eu vi a Deus, eu vou me santificar, para minha mulher ver Deus, para o meu vizinho ver Deus, para o meu discípulo ver Deus, para todo mundo. Ninguém verá o Senhor se eu não for santo. Verá o Senhor aonde? Na minha vida. Então, santidade
É para Deus ou para as pessoas? Pronto. Eu vi Deus, e agora as pessoas precisam ver Deus na minha vida. Eu vi Deus, e agora minha esposa precisa ver Deus na minha vida. Para com essa mania de achar que você precisa ter uma mulher santa, meu irmão. Não, meu amado, presta atenção. É sua mulher que precisa de um marido santo. Sua mulher que precisa ver Deus na sua vida, querido. Eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim, mas eu não consigo entender, essa mulher vai me matar. Eu falei, pronto, irmão, você encontrou a vida familiar. Jesus tem uma esposa? Jesus tem uma esposa? Jesus não tem uma esposa não, Jesus não tem uma noiva? E o que essa noiva fez com esse Jesus? Matou ele, então tá de bom tamanho tua mulher te matar, meu irmão. Está de bom tamanho. Agora presta atenção. Volto a perguntar. Eu sou santo para Deus ou para as pessoas? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escuta aqui. Jesus se santificava? Então coloca aí para mim na projeção. João 17, 18 para mim, por favor. João 17, 18. Esse versículo eu faço questão. João 17. Assim como me enviastes ao mundo, eu também vim ao mundo. Agora o 19. Em favor que eu? Jesus santificava para quem, gente? Para os discípulos, amados. É por eles que eu me santifico. Jesus se santificava para Deus ou para os seus discípulos? Para os seus discípulos. O motivo da santidade, amado, presta atenção. O motivo da santidade de Jesus era a gente. Ele se santificava para nós. Jesus se santificava ao nosso favor, porque ele viu a Deus e agora ele queria manifestar Deus para quem? Para nós. Jesus sabia o que estava no coração de Deus a respeito de nós e agora ele queria manifestar isso. Ele mantinha a sua santidade para que as pessoas vissem a Deus. Agora olha só o que o texto de Hebreus 12, 14 diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando contamine com perturbação no meio de vocês e muitos sejam contaminados. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que santidade é você guardar o seu coração para as pessoas não serem contaminadas. É você buscar a paz com as pessoas para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Santidade, presta atenção, repito, não é para ver Deus porque você já viu. Santidade na sua vida é para que as pessoas vejam Deus através de você. Nossa santidade é para que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Santidade não é um esforço humano para alcançar a Deus. Santidade é um esforço para que as pessoas vejam Deus na nossa vida. É um esforço pessoal para revelar Cristo na nossa vida. Santidade é Deus sendo revelado na nossa humanidade. Gálatas 1,15 diz o seguinte, Paulo falando, mas Deus me preparou desde o ventre da minha mãe, e Ele me chamou para a sua graça, para quê? Para revelar Cristo em mim. O verdadeiro santo é aquele que entende que tudo que ele faz é para revelar Cristo para as pessoas. Revelar Cristo para as pessoas. Então presta atenção. Qual seria a prática de vida cristã nas nossas reuniões que mais expressam a qualidade da nossa espiritualidade? Eu vou perguntar de novo. Qual é a prática que nós cristãos
praticamos que expressa a nossa vida cristã, os nossos relacionamentos? É o louvor? É o louvor? É a leitura da palavra? É a ceia? É a ceia, gente. A ceia é a prática que nós fazemos na igreja que mais revela a qualidade das nossas relações, sim ou não? Quando eu quero falar que eu estou em comunhão com a igreja, é quando eu canto? É quando eu escuto pregação? Quando eu quero falar que eu estou em comunhão com o corpo de Cristo, qual é a prática que a gente faz? Então presta atenção. 1 Coríntios 11 diz o seguinte, verso 17. Texto muito conhecido, nós vamos encerrar com esse texto aqui. Presta atenção. Entretanto, verso 17. Nisto que eu vou dizer, eu não estou elogiando vocês. Paulo fala. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Meu Deus. O Paulo está dizendo, amado, que às vezes a gente reunindo está pior do que não reunir. No verso 20 ele continua dizendo, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia. Sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e para beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilhando uns aos outros e nada têm? O que eu direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, que há entre vocês fracos, doentes e gente que está dormindo, no caso a morte. Escute. Paulo está dizendo que uma das maiores expressões da saúde do corpo de Cristo Jesus é a ceia. Que tem muita gente doente na igreja e morrendo, fraca, doente e morrendo, por não discernir o quê? Quando a gente pega aquele pão e parte, quem é aquele pão? Deixa eu te falar uma coisa. Dizer que o pão é Cristo é uma meia-verdade. Porque o pão representa o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Então, quando você pega aquele pão e parte, aquele pão representa você. E quando a Bíblia diz que a gente não está discernindo a ceia, porque a gente não está discernindo o irmão. Por que as pessoas estão doentes, cansadas e morrendo na igreja? Porque a proposta da reunião é uma proposta onde cada um está ali para comer para si e não esperar para o outro. Paulo está dizendo que numa reunião, numa proposta de santidade, onde você busca Deus para se alimentar, você mata as pessoas. Não existe vida cristã sem esperar o seu irmão. Não existe. Não há vida cristã sem o outro. Logo, não existe santidade para Deus. Toda a santidade é para o outro. Quem é aquele pão? Hã? Tanto é que quando você lê um capítulo antes, o Paulo fala, nós somos um único pão. Eu e você somos esse pão. Me responda. Esse pão foi amassado? Esse pão que você come na ceia, ele foi amassado? Ele foi triturado? Ele foi batido?
amassado, foi levado ao fogo para virar o quê? Para virar o quê? Alimento. Jesus foi amassado, esmagado. Jesus foi triturado. Jesus foi ao fogo. Foi, ele foi ao inferno. Foi ou não foi? Para virar o que na nossa vida? A sua vida. A sua vida foi amassada? Você foi esmagado na sua história? Você sentiu que você estava no inferno? Quando você pega a sua vida esmagada, amassada, triturada e deixa Deus transformar isso num pão para ser alimento para as pessoas. Então presta atenção. Eu sei que a pandemia não nos permite fazer isso. Mas quando nós fôssemos celebrar uma ceia, nós nunca deveríamos partir o pão para a gente. Você nunca deveria pegar um pão para você. Você deveria pegar um pão para quem? O outro. Nunca pegue o seu pão. A essência do pecado é uma mulher, é um homem, é um casal que estava no Éden. Num lugar maravilhoso. Amado, vou falar uma coisa para você. Um lugar maravilhoso. Mas eles pegaram uma comida, a mulher pegou desse pão, o que ela fez? O que ela fez? Comeu. E depois o que ela fez? Ela deu. O pecado é isso, amado. O pecado é você pensar em você primeiro. O que Jesus fez na ceia? Tendo tomado o pão, partiu e ele comeu? Ele deu, amado. Vou falar uma coisa para você. Cuidado com as coisas que você põe na mão de Jesus, tá? Tudo que você põe na mão de Jesus, sabe, ele tem uma mania de pegar aquilo que você põe na mão dele e fazer o quê? Dá para os outros. Porque a essência do evangelho não é você comer. Então, quando você for cear, você pega um pão fora da pandemia, infelizmente na pandemia nós não temos como fazer isso. Você procura o seu irmão e fala, meu irmão, está vendo esse pão aqui? Esse pão representa a minha vida. Eu fui humilhado, eu fui esmagado, eu fui triturado, mas Deus me transformou. E hoje eu quero ser pão na sua vida. O que depender de mim, eu quero te alimentar, meu irmão. Amém, irmão? Eu vou falar uma coisa para você. Na minha igreja, eu tenho isso é uma prática minha, tá? Não tem dia da ceia. Eu não quero ninguém se santificando para vir para participar da ceia. Porque a gente, quando fica sabendo que é o dia da ceia, a gente dá uma santificada naquela semana. Entendeu? E aí você vai para a ceia se achando digno. E a primeira coisa que você faz é isolar de todo mundo. Então, na minha igreja é o seguinte, gente. O cara, quando peca, nós vamos tratar a doença dele. E a forma de tratar a doença do pecador, do adúltero, é fazer nele cear. E vai ser todo dia. E é uma ceia toda. Mas vou falar uma coisa para você. Quando uma pessoa fica doente, a primeira coisa que a gente faz é cortar o alimento dela. Hoje a gente dá mais alimento. Me responda, quem naquela mesa tinha condições de cear com Jesus? A Bíblia fala que na noite em que Jesus foi aplaudido, ovacionado e afirmado, ele partiu o pão. Foi, amado? Qual foi a noite que Jesus falou? Jesus teve uma noite que ele escolheu partir o pão. Falou, sabe o dia que eu vou partir o pão com meus discípulos? O dia que eles me traírem. Pensa na pessoa que mais te decepcionou, pensa. Pensa na pessoa que mais te magoou, pensa. Essa é a pessoa que você tinha que partir o pão. A gente não parte pão com quem merece. Então presta atenção, a nossa santidade não é para quem merece. Sua santidade, amado, Jesus se santificava para gente que não merecia. Então essa é a proposta do Evangelho, é justamente isso que você precisa entender. Uma santidade que te devolve para as pessoas. Nós temos que aprender isso. Quando alguém está doente, amado,
Quando alguém está doente, e Paulo fala exatamente isso. Você sabe por que vocês estão doentes? Você sabe por que vocês estão fracos? Porque cada um ceia para comer, para encher a barriga. Ou ele está falando, vocês querem comer? Vocês querem beber? Vocês fazem isso aonde? Ou então, logo, a essência da ceia não é comer. Porque Paulo fala, se vocês vêm para a ceia comer e beber, então faça isso aonde? Em casa. Ou então, dê um nó na nossa cabeça, porque a gente, quando faz a ceia, a gente faz só o quê? A essência da ceia não é comer e beber. Tanto é que na nossa mania de fazer a coisa ser mais fácil, fora da pandemia, tá, gente? A gente já traz o pão cortadinho. É cada um. Não, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Fora da pandemia, eu gosto daquele pão que passa na mão de todo mundo. Quem já teve essa experiência? O pão vai passando assim, ó. Aí chega na sua mão aquele pão amassado. Aí você vai lá, seu irmão leva na tua boca assim. Sabe por quê, meu irmão? A gente é pão para mostrar que tem gente que é difícil de engolir, mas tem que engolir. E sabe como é que eu gosto quando eu celebro ceia? Eu gosto de fazer uma mesa com vários tipos de pães. Um pão chato, tem irmão chato. Um pão cascudo, casca dura, tem irmão que é casca dura. Tem até um pão de queijo, é os irmãos que é mineiro. Mas é para mostrar, amado, que nós somos. Esse é o pão que deve ser partido para a gente ser alimento. Então, a partir de hoje, entenda, amado, que tudo que Deus faz na sua vida de santidade, a sua consagração, sua leitura bíblica, é para as pessoas, amado. Deus não precisa da nossa santidade, não. Muito pelo contrário, a nossa santidade é a mais impura aos olhos dele. Eu sou santo para minha esposa. Eu sou santo para os meus filhos, eu sou santo para você. Jesus fala, é por eles que eu me santifico. Amém, amado. Amém, amado. Então, qual é o homem que encontrou a verdadeira santidade? Qual é o homem que entendeu verdadeiramente o que é ser santo? É aquele que busca Deus, que renuncia a sua própria vida, que renuncia a sua vida em favor das pessoas. Qual é o homem santo que a sua mulher tem encontrado dentro de casa? É um homem trancado dentro de um quarto que não se relaciona com ninguém? Ou é um homem santo que está ali sendo alimento para a sua família, sendo pão na vida da sua família? Qual é o homem que a sua família tem encontrado? Um homem vazio, carente, um homem cheio da presença de Deus? Vimos a sua glória, a Bíblia fala, vimos a sua glória, lá em João 1,14. A glória como do unigênito do Pai. Santidade é o Deus que você já viu. Santidade é o Cristo que você já viu. Um Jesus rejeitado, um Jesus traído, um Jesus abandonado, mas que não fez disso para não se entregar a nosso favor. Pare de querer achar motivos das pessoas te honrar porque você é santo, meu irmão. Seja santo para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Pedro, nosso desafio, amado, nunca foi Deus. Nosso desafio sempre serão as pessoas. Pedro não tinha dificuldade com Jesus. Pedro tinha dificuldade com as pessoas. Pedro negou Jesus? Pedro não negou Jesus. Sabia disso, pastor Raimundo? Eu não creio que Pedro negou Jesus. Você sabe por que Pedro não negou Jesus? Porque quando os soldados vieram matar Jesus, quem foi que pulou na frente com espada? Amado, alguém que está disposto a morrer por Jesus, que não está disposto a morrer por Jesus, faria isso? Porque ele falou, Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Falou ou não falou? Então, por Jesus, Pedro estava disposto a morrer?
estava, porque quando o exército chegou lá, qual foi a primeira pessoa que sacou da espada e deu na orelha? Pedro. Mas quando Pedro estava com uma mulher que não conhecia, o que essa mulher não viu? Jesus na vida de... Então Jesus, Pedro não negou, mas Jesus para aquela mulher, Pedro negou. A gente não nega Jesus, a gente nega as pessoas para Jesus. A gente nega Jesus na nossa vida. As pessoas não vê Jesus lá dentro do seu... Santidade na frente, lá no seu quarto é fácil, meu irmão. Eu quero ver santidade lá no seu trabalho. Eu quero ver santidade lá com sua mulher. Esse é o nosso desafio de santidade. Na nossa casa, no nosso trabalho. Quantos já viram Jesus aqui, amado? Quantos já viram Jesus, amado? Então, quantos já são santos aqui? Amém, amado? Todo mundo aqui já viu Jesus, então todo mundo aqui é santo. Então, manifesta essa santidade. Amém, querido? Vamos